Eu vi você falando no seu Balascast que você viajou, né, para vários lugares, Uhum. como voluntário. O que Eu que era? fiz Palhaço Sem Fronteiras. Como que foi essa experiência? Então, eu conheci na França, eu não sabia que existia esse grupo chamado Palhaços Sem Fronteiras, que fazem jornadas, expedições em lugares em conflito pelo mundo, lugares em guerra, lugares em dificuldades. Caramba, não. Então, isso começou num espanhol chamado Tortel Poltrona, e depois foi pra França, Estados Unidos, e até no Brasil, há uns 4, 5 anos, uma galera começou a fazer, então tem no Brasil também. Na época que eu tava na França não existia. Então, quando eu soube dos Palhaços Sem Fronteiras, eu falei, nossa, eu quero fazer esse negócio. Aí fui atrás dos caras, né? Os caras, na época não tinha internet, não tinha dar um Google Estamos onde eles falando que ano, moram. mais ou menos? Era 99, século passado. Caramba. Era início de internet, não é que não tinha, mas digo, não é uma coisa, não, dá um Google e acha onde é a sede, manda um e-mail, não. É tipo numa lista, eu peguei na lista telefônica o nome, fui até lá, toquei na porta da sede deles e falei, olha, eu sou do Brasil, fiquei sabendo de vocês e tal, e eles, tá, como é que funciona? Deixei lá, preencher a ficha, contei, eu tava fazendo uma escola legal, o cara foi super gentil do Brasil, né? Tem um glamour meio Brasil, Tem, cara, né? tem. Que Exótico, é bom, né? agora não sei como vai estar quando a gente for Agora pra talvez fora, nem tanto. esse desespero, mas na época tinha um olhar bonito pro Brasil, então o cara me respondeu. E aí, ele não me chamou de primeira, eu fiquei de cada 4, 5 meses eu dava uma tocada lá, aparecia, tal. Até que um dia ele me chamou pra ir, em 99, quem é mais velho talvez lembre, teve a Guerra do Kosovo. Tá. E por conta dessa guerra formaram-se campos de refugiados. Então ele me chamou e eu entrei nessa trupe e a gente foi fazer espetáculos no meio da guerra, em campos de refugiados na fronteira da Albânia com Kosovo, que era ali perto onde estava acontecendo a bagunça. Como que vocês chegavam no lugar? Vocês atravessavam áreas de conflito ou era uma coisa meio segura para ir? Era relativamente segura, não é 100% segura, então você assina um termo, você sabe onde você está indo, e você tá amparado por algumas ONGs que estão lá no lugar, que sabem um pouco que horas viajar, por exemplo, só se viaja de dia, alguns lugares não podia fazer aglomeração aberta, então a aglomeração o espetáculo tinha que ser fechado. Então, agora nesse, por exemplo, eu lembro da gente andando e passando tipo um posto de controle, um tanque de guerra ali, um posto de exército, onde vai, o que é? Não, palhaço, vai pra onde, sabe, assim, os caras querem saber quem são vocês. Revista, abre o negócio, aí começa a sair umas bolinhas de malabares, os nariz vermelhos, uma florzinha. Tem identidade, joga água na cara dele, ele dá um tiro e rimos, né? E ele me deu um tiro. Não, era bem isso, porque assim, não era um lugar onde os caras, sabe, conhece, né? Era um lugar que tava rolando uma guerra. Exatamente. Então o cara desconfia. E tudo pode ser pode ser um truque, Sim, alguma coisa, né? Então o cara desconfia mesmo. Então a gente foi parado, revista, nananana, até que daí você chega lá no campo de refugiado. Então você passa por um tanque, você passa por uma casa destruída, umas casas com tiros e escombros, sabe? Tipo, só a escada. Você passa por um cenário que você fala, parece aqueles filmes, você tá ali no lugar. Aí você chega no campo de refugiado. É um barracão? Que é um grande barracão. É um grande... normalmente assim tem muitas barracas grandes, que as pessoas estão lá naquela situação bem miserável. Normalmente um campo ele é comandado por tocado por uma ONG, então a ONG, né, cuida daquele campo e as pessoas ficam lá esperando a sorte delas, esperando para o que vai acontecer com elas. E é muito louco, né? E aí chega... E pessoas de várias nacionalidades, origens? Lá, a maioria... Nesse que a gente foi lá, a maioria era albanesa mesmo. Então teve aquela... na Guerra do Kosovo, eles quiseram fazer uma limpeza étnica lá. E... Então a maioria do público nosso eram crianças, adolescentes e mulheres, porque os homens... ou tinham sido mortos, ou estavam na guerra, ou não sabiam, muitos. Adulto, homem, então era muito difícil de ter. Bem menos. O público maior eram mulheres e... crianças. E eles lá esperando a sorte deles, sem saber, né, pra onde ia, sem saber até quando. Lá não acontece nada. E é uma situação muito louca, porque
Não acontece nada, vira e mexe o quê? Chega lá um caminhão com mantimentos. Aí depois, 5 dias não acontece nada. Aí chega um caminhão com remédios, informação. Então sempre que chega dá uma novidade. De repente chega 2 vans com uns caras esquisitos, com umas trancinhas, com umas coisas coloridas. Sai de dentro de um Fusca 35 palhaços, Isso, né? tipo, Começa a sair e tipo não isso. para mais. Total, era bem assim, e a galera assim, meu, quem são esses caras, assim, né? E aí, normalmente as crianças que já iam chegando e vendo, o que que é isso aí, o que que é esse negócio? Aí a gente montava o trapézio, era a primeira coisa que montava. Aí já chegava mais, né? Rolava uma rádio peão, porque como é que você sabe do espetáculo? Não tem uma rádio, é meio tem que... alto-falante Não que chama, tem não? nada. Então, quando a gente chegava, a gente ia montando e nisso, sem a gente saber como, começava as crianças a chegar. Vem, junta, ficavam de olho. Aí as crianças avisavam pro outro, e alguém dava notícia. Espetáculo, o que vai fazer? Que faz? Espetáculo! Nem falava língua, eles falam albanês lá. Caramba. Então, nem a língua a gente falava. Então tinha que chegar no... Eu aprendi umas coisas em albanês. Sério? Você É. lembra de alguma coisa? Tipo assim, eu perguntava no espetáculo uma hora pro moleque qual o seu nome. Então eu falava Sítio Rash. Que é qual o seu nome? Qual o seu nome? E o que eu descobri lá foi na minha primeira viagem internacional, é que eles achavam muito engraçado de eu falar qualquer coisa em albanês. Será que você falava muito errado? Devia ser isso. Deve ser isso o sotaque, né? É. Como esse nome? Isso, Alguma coisa como assim. se alguém falasse um gringo. Esse nome. Isso. Mas E aí eles achavam Tô engraçado. rachando da Eles risada. iam. A pergunta era, qual é o seu nome? E a plateia, tipo, de bater palma. Eu Caramba. falava, que engraçado, qual que é a graça, né? E aí, quando eu saquei isso, aí eu fui, porque a gente tinha quase nada de fala. A maior parte das falas eram assim, por exemplo, tinha uma hora que eu fazia uma brincadeira de uma mágica mesmo, então eu fazia uma magia, porque eles fazem, lá eles falam magic. Então magia eles entendiam, eu falava magia. Ou então eu falava, fora. Então era muito sonoro, mas não tinha texto. Sei. Só que aí, quando eu comecei a ver que isso funcionava muito, eu comecei a aprender mais. Então, eu perguntava qual o seu nome, eu aprendi a falar sim, porque uma hora eu perguntava pro meu parceiro ele saía e tinha as bolas de malabares, e eu falava assim, eu posso ir? E ele falava não, e eu falava sim. E eu aprendi, eles falam pó é sim. Pó. E ió é não. Então eu falava pó. Eu falava pata pó. Eles pó. E eles achavam muito engraçado eu falar sim, não. Então, todos os espetáculos, e até que no final eu tinha todas as minhas falas em albanês. Sério? Então era divertidíssimo. E vi que era um segredinho que você aprendia. Você ficava quanto tempo lá? Então a gente chegava, montava, e o cenário era muito simples. O cenário era só uma cortina para entradas e saídas e o trapézio. Até porque se tocasse uma sirene ou alguém gritasse emergência, larga tudo e tinha que ir embora e tinha que evacuar de emergência. Então não podia ser nada que a gente precisasse ficar muito fazendo coisa. Sei. Então a gente montava, depois a gente se preparava 1 hora cada um sozinho, fazia a sua concentração, se encontrava, fazia o show durava em torno de 1h30, e depois ficava ali trocando, assim, batendo papo, meio possível, brincando, as pessoas vinham lá, mexer nas trancinhas, sabe? Uma coisa assim. Isso é uma coisa de outro mundo lá nesses lugares. E desmontar e ir embora. Então, mais ou menos, a gente devia ficar umas 4 horas por campo. Tanto que a gente fazia 2 shows por dia. Ah, tá. Vocês iam pra 2 campos. E aí atravessar... Era deserto lá? O que era? Era uma mistura de... Como se fosse um interiorzão, assim, os lugares que a gente foi. Porque era bem fronteira, então você passava por muita terra, um lago, era uma montanha, montanhoso, muito bonito. E vocês sentiam, assim, uma diferença no olhar das pessoas de quando vocês estavam chegando no espetáculo? Porque deve ser um olhar triste, um olhar preocupado, aquela coisa tensa, né? Sim, você sentia muita tensão, uma melancolia, uma coisa assim de que tem uma realidade dura rolando lá, assim, não dá pra fingir que não. Ao mesmo tempo que, assim, claro, desde a nossa chegada, como tinha uma novidade, era muito legal,
Por quê? Porque chegou uma coisa nova. É. Chegou uma. Não tem né? televisão, não tem nada Não lá. tem né? nada lá. Caramba. E é uma coisa que até quando eu voltei, alguém fez uma pergunta que eu falei, nossa, nunca nem tinha pensado. Assim que eu voltei, ele falou, tá, mas assim, vocês vão. Só que quando vocês vão embora, os caras ficam lá na merda. Você acha que serve pra alguma coisa? E quando o cara falou, eu falei, nossa, não sei. Mas depois, assim, matutando, serve sim, muito. Por quê? Porque naquele momento, seja naquela 3 horas, uma hora do show, que seja na hora do show que o cara viu, Sim. nesse momento, a realidade pra ele era aquela lá. É. Era o lúdico, era a graça, o colorido, a brincadeira. Então, um cara que tá ali num cinza, num preto o tempo todo, numa tragédia. Se ele tem um momento que ele pode respirar, que ele pode conectar com ele, que ele pode rir, que ele pode conectar com o outro, que ele pode rir. E outra, quando a gente vai embora, as meninas da ONG relatavam isso pra gente. Não. Eles ficaram falando de vocês a semana inteira. Caramba. Porque tem um assunto legal, uma coisa divertida. Não é quanto tempo dura o espetáculo, né? Isso, exatamente. Exatamente. Cara, que fantástico. Exatamente. Então era muito legal. Então, se o moleque que me viu sonha nessa noite com espetáculo, olha que maravilha. Ou que mais pra frente vai querer seguir a carreira de palhaço ou fazer alguma coisa relacionada com arte, já valeu a pena, né? Já valeu. Uma mãe que tava desesperada que ficou um pouco menos. Seria o mesmo pensamento você falar, pô, você vai no hospital e a criança pode morrer de câncer daqui a um mês. Sim. Mas e aí? E não valeu a pena aqueles momentos que ele... Sim. Cara, é um pensamento diferente, porque a gente não consegue... Por mais que a gente tente se colocar no lugar dessas pessoas, não tem como. Cara. Não tem como. É uma realidade tão diferente, tão diferente. Não. É o que você falou. Eles estão lá, eles nem sabem. Assim, não, vou resolver minha situação daqui a um mês. Não sabe, não sabe. E no final tinha uma coisa que era muito legal, que a gente deixava um nariz vermelho com cada um deles. Que era muito legal, que era uma maneira do espetáculo durar mais tempo, era uma maneira da gente ficar lá depois da gente ir embora, era uma maneira deles terem uma brincadeira entre eles, era uma coisa que ficava como uma lembrança que se estende uma conexão, no tempo. né, que era criado lá e que estendia essa conexão. Toda vez que ele olhasse para aquilo, ele ia se lembrar, Exato, né? exato. Que legal. Então, você tá afetando a memória, você tá trabalhando com a Isso memória, você com a fez... vida.